quando esse colágeno ele perde a sua função, perde a sua estrutura, ele quebra. Então a pele ela começa a perder a sua elasticidade, o colágeno fica mais murcho, mais fino. Então nós vamos criando os vínculos que são as rugas na nossa pele. Para a gente conseguir reverter essa situação, é necessário a gente pensar em desglicar esse paciente e fazer com que esse colágeno volte ao normal. E assim, uma vez que uma proteína ela é glicada, por si só o corpo ele não tem recursos para desglicar aquela proteína. O que a gente tem que fazer? Primeiro, diminuir os motivos e a causa que está levando aquele corpo a ter aquela glicação. E depois entrar com recursos para que esse corpo desglique. Então nós temos aí no mercado antiglicante e desglicante. E existe uma diferença entre eles. Antiglicante vão fazer com que esse açúcar não chegue a grudar na proteína. Então é está antecipando essa glicação. Desglicante é quando a proteína ela já foi acometida pela glicose, ela já está glicada. Aí ela vai fazer, esse desglicante vai fazer com essa situação, ela desgrude da proteína. Nós temos aí no mercado substâncias altamente potentes e excelentes para a gente conseguir agir, tanto na desglicação quanto no antiglicação. Portanto, o paciente precisa de entender que é o açúcar que causa essa glicação. Pacientes que têm diabetes, praticamente 30% do açúcar que ele consome vai imediatamente causar essa glicação. Para pacientes que são mais normais, que não têm diabetes elevado na corrente sanguínea, não tem glicose elevada na corrente sanguínea, a glicação acontece em torno de 3% desse açúcar que ele consome. Ou seja, quanto mais açúcar nós consumirmos, mais glicação nós estamos expostos. Mas o paciente que ele tem aí uma tendência a ter diabetes, o paciente que está inflamado, o paciente que já tem uma resistência à insulina, o paciente que vai evoluir aí com diabetes, ele é um paciente glicado. Por isso que o paciente que ele tem todos esses sintomas, ele é um paciente que envelhece absurdamente mais rápido do que qualquer outro paciente, tá? E aí, quando acontece essa glicação, que vai prostargando aí no organismo, que isso vai se alastrando, nós temos aí os produtos finais de glicação, que são as consequências do que isso vai fazer. Então, isso começa primeiro com a inflamação. Quando nós temos uma pele glicada, nós temos uma pele inflamada. Eu nem vou entrar no detalhe hoje sobre a pele inflamada, porque o que a gente mais tem conversado aí nas últimas semanas é sobre os malefícios de um organismo inflamado e as consequências disso. E para vocês que já estão acompanhando aí a live esses dias, vocês já estão super craques numa pele inflamada. Outra coisa é que essa glicação, esses produtos finais, eles acabam estimulando também o aumento dos radicais livres. O nosso corpo, ele foi preparado para os radicais livres, principalmente os radicais livres, provenientes aí do oxigênio. Uma vez que o oxigênio, ele é um gás essencial para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência, e esse oxigênio, ele acaba provocando, estimulando a produção de radicais livres, o nosso organismo, muito sabiamente, ele tem recursos internos que é capaz de controlar essa glicação. Uma vez que nós temos uma alimentação saudável, uma alimentação não inflamatória, nós vamos ter essa formação de radicais livres provenientes aí do oxigênio, mas o próprio corpo é capaz de equilibrar. O nosso corpo ele possui enzimas que são responsáveis em neutralizar esses radicais livres. E os radicais livres, numa concentração ideal, eles também são importantes para nós, porque eles nos ajudam ao processo de macrofitose. Então, eles ajudam na defesa do nosso corpo, eles são importantes para nós, mas isso em equilíbrio. Então, quando nós estamos munidos de uma boa alimentação, uma alimentação rica em antioxidantes, o nosso corpo consegue ter matéria-prima suficiente para produzir essas enzimas que são necessárias para a gente combater e se equilibrar. Agora, o que acontece? Quando nós entramos num desequilíbrio,
O que é isso? Quando nós temos uma produção muito maior de radicais livres para poucas enzimas que combatem esses radicais livres, nós entramos no estresse oxidativo. Então, a glicação, ela acaba originando e facilitando, favorecendo a formação desse estresse, desses radicais livres, desse estresse oxidativo, porque ela acaba originando e facilitando a produção desses radicais livres. Então, isso acaba sendo também a consequência dos EIGs, que são os produtos finais de glicação. E o que é o ruim aí na formação desses radicais livres? Radicais livres, nós temos eles de várias formas, de várias maneiras. Nós temos eles, uns que atingem proteínas, outros que atingem mais células de gordura, outros que atingem núcleo de célula. Então, nós temos diferentes tipos de radicais livres. E esse é o malefício deles. Como eles têm a capacidade de poder ficar passeando pelo corpo e eles têm o tropismo de ir lá e pegar um elétron, de doar um elétron, de desequilibrar. Só para fazer aí um lembrete do que são os radicais livres, as nossas moléculas, elas são compostas por um núcleo, e esse núcleo geralmente ele é uma carga positiva, por isso que nós chamamos de prótons, e ao redor desse núcleo nós temos diferentes órbitas que são povoadas por íons de carga negativa. E essas órbitas, elas precisam estar com seus elétrons empareados, para que haja aí um equilíbrio nessa molécula. Por algum motivo, quando essa molécula ela perde um elétron ou quando ela ganha um elétron, que esses elétrons eles ficam desemparelhados, aí ele se transforma num radical livre. E uma vez que ele perdeu o seu parzinho, ele começa a sair aí no corpo buscando o seu par, porque ele não quer ficar sozinho, ele quer emparelhar. Então ele tem a capacidade de pegar uma outra molécula e de roubar o elétron dele, ou ele tem tanta amizade que ele acaba recebendo uma doação de uma outra molécula, de um elétron. Tá? Então, quando a gente tem aí essa mudança dessa carga negativa nas órbitas da molécula, isso faz com que ele se transforme num radical livre. E ele tem uma facilidade, dependendo do tipo de radicais livres, ele tem uma facilidade de passear por todo o organismo. Então, ele vai passeando, vai pegando molécula, vai doando molécula e vai causando uma catástrofe. Por isso que isso começa a ter a origem de diferentes doenças. Eles podem invadir, comer, destruir, por exemplo, membrana celular. Ele pode mudar o DNA das células. Ele tem a capacidade, às vezes, de ir lá no cérebro e causar uma oxidação. Lá no cérebro começam as doenças degenerativas. Então, o excesso de radicais livres causa o estresse oxidativo. E esse estresse nada mais é do que o desequilíbrio, quando nosso corpo tem muito mais radicais livres e menos enzimas que os defendem. E esse estresse, ele vai ser proveniente, ele vai proporcionar diferentes patologias para o nosso corpo. E aí o corpo que já está inflamado, que tem o excesso de radicais livres, ele inflama muito mais. Ele começa a fazer a mutação de alguns genes, a ativação de alguns genes. Então esse paciente pode vir a ter uma doença muito mais grave, como um câncer, um Alzheimer e tal. E isso também vai propiciando com que as paredes dos vasos sanguíneos, elas ficam mais sensíveis. Fora que ele também tem o tropismo, ou esses EIGs, né, que já são lá produtos de glicação, ele pode glicar também o LDL. O LDL é uma proteína que carrega gordura, é uma lipoproteína. Então, qual que é a função dele? Carregar gordura. E o LDL, ele é conhecido aí pela sociedade como colesterol ruim. Aos meus olhos, quando a gente começa a entender um pouquinho a função de cada lipoproteína, que é o LDL, HDL, VLDL, a gente começa a entender que, na verdade, não existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Cada um deles tem a sua função. E o que bagunça, o que desorganiza é quando há um desequilíbrio. Então, vamos pensar no LDL, que é visto aí como o vilãozinho da história. O nosso fígado, ele é responsável por sintetizar e metabolizar diferentes reações químicas. E também em produzir proteínas ou lipoproteínas que são responsáveis por carregar substâncias para o nosso corpo.
E o LDL é uma dessas lipoproteínas que tem como a sua função carregar substâncias que foram geradas no fígado e levar isso para o tecido. Então o LDL, ele pega algumas coisas que o fígado gerou e transporta isso para o tecido, que seja ele músculo, que seja o cérebro, coração, para os diferentes tecidos. Então ele tem a função de levar ao tecido. Quando ele chega lá no tecido com essas substâncias vão realizar o trabalho delas que elas precisam de fazer, e cada reação química que o nosso organismo reage, que ele faz, gera resíduos metabólicos, gera restos, lixos daquela reação. Então, o que acontece? O LDL pegou as coisinhas do fígado, levou lá para o tecido utilizou essa substância e sobrou os resíduos metabólicos. Esses resíduos metabólicos, eles precisam de ser levados novamente para o fígado, para que o fígado complemente essa metabolização e dá um jeito de eliminar esses resíduos. Então, quem pega esses restos desses resíduos lá dos tecidos e leva para o fígado novamente é o HDL. A mesma coisa, então, por isso que ele tem a fama de ser o colesterol bom, porque ele pega tudo que é ruim e leva para o fígado dar um jeito de eliminar. Então o LDL, dentro dessas substâncias que ele transporta do fígado para o tecido, ele leva gordura. E o HDL, dentro desses restos metabólicos que ele leva para o fígado para metabolizar, ele também vai limpando as gorduras. Então o LDL foi visto como colesterol ruim porque ele está levando gordura para os tecidos, levando para os vasos sanguíneos. E o HDL foi visto como bom porque ele está fazendo a faxininha, tá? Mas há a necessidade de nós termos o LDL. O LDL ele é importante para nós porque nós precisamos dele como transportador. Se nós não tivermos deficiência dele, o fígado vai ficar com falta de Uber, né? Como se ele fosse o Uber, pega e leva para onde que precisa. Agora, quanto a nós temos uma glicação, e como o LDL também é uma lipoproteína, quando esse LDL ele é acometido por essa glicação, ele se oxida. E aí, quando ele se oxida, aí sim ele em excesso se torna um vilão. Quando ele se oxida, ele tem uma facilidade de uma adesão na parede celular com uma forma mais facilitada. Então ele começa a agredir os vasos sanguíneos. E isso causa um machucado, um ferimento, um trauma. Quando o nosso organismo quer reparar esse trauma, o que ele faz? Ele envia moléculas de colesterol junto com moléculas de cálcio para criar ali uma placa para cicatrizar aquele ferimento que aconteceu. Então o LDL, quando ele está oxidado, ele consegue causar muito mais traumas nos vasos sanguíneos, muito mais machucado nas artérias, porque ele fica muito menor e ele consegue permear ali. E ele causando mais trauma nos vasos sanguíneos, consequentemente, com a intenção de reparação e cicatrização, o nosso corpo faz com que forme as placas de ateroma, como uma resposta de cicatrização, como uma defesa. O nosso corpo, na verdade, ele cria essas placas para nos proteger. O problema é que essas placas elas vão se acumulando, vão crescendo e vão ficando maiores e vai causando a obstrução dos vasos. Então o paciente ele começa a ter uma doença cardiovascular, ele começa a ter um problema de cérebro também, de acidente vascular cerebral. Isso tudo começou por onde? Começou pela glicação, que foi progredindo por uma inflamação, que foi mudando o formato das células e foi causando uma bagunça em todo o organismo.